Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos apresenta duas afirmações surpreendentes de Jesus. A primeira é que João Batista é o maior entre os nascidos de mulher, e a segunda, o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Só Jesus poderia unir, na mesma frase, a grandeza e a pequenez, o maior e o menor, para explicar a lógica do reino de Deus. Uma lógica que não é humana, mas é divina. Esse evangelho nos coloca diante do mistério da vocação, da conversão e do combate espiritual necessário para entrar no reino. Então, meus queridos irmãos e irmãs, fiquem comigo até o final e não se esqueçam de inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhe essa reflexão. Assim você nos ajuda a evangelizar. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 11, do 11 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizam até João, e se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, que ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus declara que João é o maior dos profetas. E por quê, né? Porque João é o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele fecha uma era e abre a outra. Ele é a ponte entre a antiga aliança e a nova, porque João vê o Messias. Todos os profetas anunciaram Cristo, mas não mostrou Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Porque João viveu com absoluta coerência. Ele não vivia da opinião dos outros, não buscava aplausos, não se vendia ao poder. Seu alimento era simples, suas roupas humildes, sua pregação direta, sua vida inteira centrada em Deus. Porque João foi fiel até o martírio. Ele não apenas pregou a verdade, ele a testemunhou com a própria vida. Por tudo isso, Jesus o coloca como referência máxima de santidade humana, antes da plenitude do reino. À primeira vista, isso pode parecer contraditório. Como alguém pode ser maior que João Batista? Jesus está dizendo algo maravilhoso. A graça da nova aliança supera a grandeza natural dos antigos profetas. O que faz o menor no reino ser maior? A presença de Cristo. Quem vive depois da encarnação, da redenção e da ressurreição tem acesso à graça mais abundante do que qualquer profeta teve. O dom do Espírito Santo. O Espírito habita em nós de maneira plena desde o batismo e a crisma, algo que os antigos profetas não viveram na mesma plenitude. A intimidade com Deus pela Eucaristia. O menor fiel no reino pode comungar não apenas a palavra, mas o próprio corpo de Cristo. A filiação divina. Em Cristo não somos apenas servos, somos filhos. Portanto, Jesus exalta João, mas revela que em sua misericórdia, ele eleva todos os que acolhem a sua graça. Esta frase é profunda e muitas vezes mal compreendida. Jesus não está falando de violência física, mas de força interior, na determinação espiritual, necessária para entrar no reino. O reino é dos que têm coragem, é não fazer acordos com o mal, é cortar pela raiz aquilo que nos afasta de Deus, é renunciar ao pecado, mesmo quando ele parece confortável,
é vencer a tentação e adiar a conversão, é lutar contra o desânimo, a acomodação, a frieza, o depois eu rezo, depois eu mudo, é quebrar as barreiras internas que nos impedem de amar, perdoar, servir. É manter-se firme quando a tempestade vem, a fé é provada, a cruz pesa, a oração parece seca. O mundo critica ou zomba de quem é fiel. O reino é para quem tem coração decidido, como João Batista. João encerra a profecia porque o esperado chegou. Ele é o precursor, a voz que grita do deserto, preparando o povo para acolher Jesus. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Com João, a promessa se encontra com o cumprimento. Com Jesus, a luz aparece e a espera termina. Jesus afirma que João é o Elias esperado, não no sentido de reencarnação, mas no sentido de missão. Elias foi o profeta inflamado, zeloso, ousado. João Batista encarna esse mesmo espírito de coragem e verdade. O que Jesus está dizendo é: Deus é fiel, tudo que foi prometido está se cumprindo. Não há mais motivos para adiar a conversão. Essa frase é como um toque de trombeta espiritual. Jesus está dizendo: abre o coração, preste atenção, não deixe passar o que Deus está revelando. É um convite urgente, não para amanhã, mas é para agora. À luz deste evangelho, Jesus nos convida a 3 atitudes, meus queridos. A primeira é olhar para João Batista como modelo de autenticidade, coragem, coerência, humildade, fidelidade. Como está a minha vida diante desse exemplo? A segunda é valorizar a graça que recebemos. Somos maiores do que imaginamos, não por mérito, mas por amor de Deus. Vivemos como maiores do reino ou despercebidos à graça. E a terceira, assumir o combate espiritual. Sem luta, não há santidade. Sem decisão, não há conversão. Sem coragem, não se entra no reino. Queridos irmãos e irmãs, João Batista nos lembra que o reino exige firmeza, coragem e verdade. Jesus nos lembra que a graça que recebemos é maior do que qualquer grandeza humana. Hoje o Senhor nos diz: sejam fortes, lutem pelo reino, vivam a graça que receberam, sejam santos. Que São João Batista interceda por nós, para que sejamos cristãos decididos, fiéis e corajosos. Que Maria Santíssima nos molde com a sua humildade e docilidade ao Espírito Santo. Que possamos viver como maiores no reino, não por honra, mas por fidelidade ao amor de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.